Então, vamos iniciar a nossa segunda aula dessa semana. Eu estou mostrando para vocês como que ficou a peça que eu finalizei na aula passada e dei mais um toque nela, né? Eu coloquei esse stencil e achei bem interessante. Gostei tanto do resultado que, além dele, eu fiz também um caixote, que é o que eu vou ensinar para vocês nessa aula. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou e vou dar todos os dados, de todos os detalhes de como que a gente faz para que esse stencil fique todo direitinho, sem estar borrado, sem nenhum vazamento. Vou explicar tudo para vocês no decorrer do vídeo. Vou mostrar para vocês aqui a peça pronta o caixote, né, de como ficou, que eu vou ensinar para vocês nessa aula. Vou mostrar para vocês os detalhes dele. Fiz esses detalhes aqui, ó. Aí pro lado de cá, botei o mesmo desenho que eu fiz no descanso de panela. Ele aqui ficou dessa forma, tá? E com aquela mesma técnica que eu usei que fiz o descanso de panela. Sendo que com uma pequena diferença. Aquele eu fiz ele todo espatulado, né? Com a pátina de espátula. E esse daqui, como ele tem uma textura diferente daquela outra madeira, ele é bem liso, né? E no decorrer do vídeo eu falo para vocês realmente para lixar bastante, para que ele fique com esse toque bem lisinho, né? Para que dê um bom acabamento. A gente não consegue fazer aquela pátina como é feito na outra madeira, que eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Vocês veem que ela tem textura, tá vendo? E isso daqui é a textura da própria madeira. É a textura da própria madeira, que quando a gente puxa, ele dá esse efeito. Vou tentar melhorar aqui a luz para vocês verem, ó. Tá vendo? Esse detalhe é o detalhe da própria madeira, que ele tem esse relevozinho, então ele dá esse efeito. Já aqui, como ele é muito mais liso, a gente não consegue dar esse efeito. Então eu mostro para vocês no decorrer do vídeo como que foi feito, tá bom? Espero que vocês gostem. Um grande beijo. Oi pessoal, tudo bem? Sabe aquele porta-panela que eu fiz com pátina? Então, eu gostei tanto do resultado que eu vou fazer a mesma coisa nesse caixote aqui, ó. Tô começando a preparar ele para vocês. Tô pintando ele todinho de branco. Tô lixando ele todinho. Que lembra que eu falo para vocês que o importante do nosso trabalho é o acabamento. Então a gente tem que ter a preocupação de estar passando a mão e tá tudo, ó, aqui tá bem áspero ainda, que a gente passa o dedo, chega a ouvir o barulho, né? Então a gente tem que deixar ele todo bem lixadinho pra gente começar a trabalhar. Então, vamos ver como é que vai ficar. Que eu tô pensando em fazer aquela mesma pátina nele aqui, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês. Então, pessoal, continuando com o caixote que eu falei para vocês, que eu vou fazer daquele mesmo jeitinho que eu fiz o descanso de panela. Então, foi o que eu falei para vocês, a preocupação que a gente tem que ter de lixar, para que ele esteja bem lixado, bem lisinho, com todas as arestas, tudo bem lixadinho. A gente passa a mão, ó, aonde a gente vê um pouco de aspereza, a gente tem que lixar para que ele fique todo bem lisinho, tá? Então, ó. A gente lixa bastante. Onde a gente vê, passa um paninho, o meu paninho sumiu. Ai, tá aqui. Passa um paninho
gente vê onde mais que precisa para poder terminar de lixar. Então, pessoal, agora que ele tá todo lixadinho, o que vai acontecer? A gente tem que pensar em como que a gente vai pintar, né? Como eu falei pra vocês, eu vou pintar ele daquele mesmo jeitinho que eu pintei o outro. Então, eu vou pintar uma tábua de verde, uma tábua de laranja e uma tábua de azul. Aí, o que acontece? Essas duas laterais aqui, eu quero pintar elas de azul. Essa e essa de azul. Então, o que eu vou fazer? Essa primeira tábua aqui, eu vou pintar ela de verde, para poder não ficar a mesma cor logo aqui em cima. Mas isso é opção de cada um. Eu só tô falando isso para vocês, para tipo assim, para vocês pensarem que antes de começar a pintar, a gente tem que pensar em tudo que a gente vai fazer, para depois agora, para dar um ar envelhecido, eu vou usar betume. Eu misturei aqui, para não ficar muito escuro, que eu não quero, betume com água, mais ou menos a proporção de 1 de betume para 3 de água. E aí a gente limpa com papel. Eu tô usando papel toalha, tá, gente? Pra poder limpar, ó. Só que eu acho que aqui podia ficar um pouquinho mais. E aí a gente dá uma ajeitadinha assim e tira de mais leve.